Bem, nós vamos dar início a uma série de mensagens sobre vencendo o mamon. Então você abra comigo lá em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, assim, nesse texto, Jesus está falando sobre isso. E a única coisa, Deus ele não tem problema com os outros deuses. Nenhum Deus é capaz de... Nenhum outro Deus tem condição de disputar com Ele as nossas vidas ou a vida da igreja. Mas só existe uma coisa que pode ser elevada à categoria de Deus, e é o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro em si, ele não é um Deus, mas dependendo da maneira como nos relacionamos com o dinheiro, nós podemos elevá-lo a essa categoria de Deus. E aí é que se torna o problema. Existe um texto que é bem conhecido, que é em Marcos 12, do 41 ao 44. E eu vou ler aqui para você. E estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca de tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os discípulos, disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram o que lhes sobejava, o que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. E digo isto, que semeia pouco, também ceifará pouco, e o que semeiam com abundância, em abundância ceifará. Então, uma das primeiras coisas que nós percebemos acerca da oferta, acerca do doar, acerca do ser generoso, não está ligado ao valor monetário em si, mas está ligado ao quanto isso afeta a sua vida, o quanto isso afeta a nossa vida, o quanto isso de alguma forma é o que vai, digamos, nos fazer falta, é o que vai nos afetar a ponto de nós termos que sacrificar algo no nosso dia a dia. Ou, por exemplo, num domingo, a gente pede, vamos, às vezes traz alguém de fora, e aí vamos levantar uma oferta para o irmão que está nos abençoando nessa noite e tal. E aí você pensa, bem, eu não vou ofertar, porque senão eu não vai dar para me comer o meu x-salada quando sair daqui. Eu não vou ofertar, porque senão eu não vou poder comer uma pizza, eu não vou poder fazer isso. Então, a questão da oferta não está ligada ao valor em si, mas o que isso afeta nas nossas vidas. Porque há muitas pessoas que podem deitar nesse lugar R$1.000, R$2.000, mas isso não afeta em nada a sua vida. Mas uma pessoa pode vir aqui e lançar apenas R$5, e isso é 20%, 30% do que ela tem naquele momento. Então isso vai afetar a sua vida. Então foi isso que a viúva fez. O que ela deu era menos de 1 centavo, era meio centavo. Mas era tudo que ela tinha. Tudo. Então nós precisamos de alguma maneira começar a prestar atenção do que é um verdadeiro sacrifício e naquilo que Deus se agrada.
Em 2 Coríntios 9, do 6 a 8, diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Uma coisa interessante que eu gosto desse texto é logo no início que diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração. É engraçado quando nós colocamos uma situação para abençoar alguém ou de oferta, a primeira coisa que as pessoas fazem é: eu vou orar para ver se é de Deus, né? Eu vou orar para ver se Deus quer que eu dê. Eu vou orar para ver se quanto eu devo dar. Não. Oferte segundo você propôs no seu coração. Quanto isso vai afetar a sua vida. Eu vou ofertar segundo a missão, aquilo que a missão exige. Oferte segundo propôs no seu coração. E aí, nesse momento de oferta, de repente o sujeito vira espiritual, né? Nem ora, mas nessa hora até ora. Passa o mês todo sem orar, mas quando alguém eu vou orar para ver se é de Deus. Você nem ora, mano. Então simplesmente decida: eu vou fazer uma oferta segundo o coração daquela mulher. Em Mateus 6:21 diz: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Francis Bacon disse a seguinte frase: se o dinheiro não for teu servidor, então ele certamente será o seu mestre. E é exatamente isso que nós queremos conversar nessa noite. Nessa manhã, toda vez eu erro, Deus. Nessa manhã. Que o dinheiro, ele precisa estar ao nosso serviço. Que o dinheiro, ele precisa estar a serviço daquele que é Senhor sobre todas as coisas. O dinheiro precisa estar a serviço da sua obra, a serviço da missão do Todo-Poderoso. Eles devem estar submissos à nossa autoridade. Eles devem estar submissos sobre a autoridade e o poder de Cristo. Nós que temos que ter o domínio e o controle sobre Ele, não Ele ter o domínio e controle sobre as nossas vidas. Nós é que devemos determinar com o nosso coração em Cristo aquilo que nós vamos fazer, aonde nós vamos semear, o que nós iremos realizar, não o contrário. Porque tudo que Mamon quer é substituir tudo que o nosso Deus é. Mamon, ele quer substituir, ele quer chegar exatamente a essa categoria de Deus e substituir tudo aquilo que Deus é nas nossas vidas. Ele quer substituir, fazendo com que Mamon seja aquele que conduz as nossas vidas. Então, o primeiro ponto que eu vou discorrer com vocês é: quando Mamon me dá segurança. Eu me lembro de uma situação. Eu estava em Belo Horizonte, a gente foi para Minas para ela fazer uma conclusão do curso dela de medicina veterinária, e era o TCC, tipo TCC não, TCC, né?
para fechar o curso. Aí passamos mais de 30 dias lá. Mas teve um dia que nós fomos para o zoológico, estava eu, ela e o Gabriel. O Gabriel tinha 3 anos de idade. E aí nós saímos, a gente estava num hostel, que era um albergue, né? E nós saímos com dinheiro só de ida, porque era tipo um feriado, lá era alguma coisa, então estava tudo fechado. Eu acho que no zoológico deve ter algum caixa eletrônico, então a gente vai lá, a gente saca e aí volta. Beleza, aí fomos. Chegou lá, aí pagamos, deu para pagar a entrada, tudinho. E haja rodar dentro do zoológico, não tinha nada. Digo, meu Deus do céu, e agora? Vamos embora. Aí viemos embora andando. Aí a gente andou e não achava caixa, não achava nada. E assim, isso faz muitos anos atrás, né? Então não tinha Uber para pagar no cartão. O táxi não aceitava cartão também, porque isso é, sei lá, 12 anos atrás. E aí, tome andar. Aí passamos na frente do Mineirão lá. E aí paramos numa parada de ônibus. O dinheiro que a gente tinha só dava para pagar a minha passagem, né? Tipo, tava faltando 25 centavos para poder pagar as 2 passagens. E a gente não tinha. Digo, meu Deus, o que nós vamos fazer agora? E aí a gente estava na parada do ônibus. E aí foi uma situação bem... na parada do ônibus só estava a gente, um cachorro morto podre e um mendigo. E aí a gente estava lá e de repente passa 2 ônibus lotados de gente, porque era o jogo dos dois times de Belo Horizonte que são fortes, que é o Galo e o Atlético Mineiro, né? Cruzeiro, que eles são rincha. Gente, vocês não têm noção. Cara, quando subiu aquele povo, pra vocês terem noção, o ônibus estava tão lotado que teve alguém que puxou aquela vidro de emergência. Tinha gente pendurado, assim, caído, e gente correndo na rua. Aí eu pensei, meu Deus do céu, é um arrastão. Então, vai dar problema. E aí a gente naquela situação, eu disse, agora? Se eu tivesse dinheiro, era fácil. Eu simplesmente podia parar qualquer táxi que fosse. É nessa hora que às vezes que mostra para nós que nós confiamos mais no dinheiro do que em Deus. Eu disse, agora, Senhor. Eu não tinha para quem correr. Só tinha como correr para o Senhor. E aí, orando a Deus, aí eu olhei para o mendigo. Aí eu disse, é o jeito. Vou pedir os 25 centavos do mendigo. Irmãos, pense mesmo num mendigo, daquele mendigo de frio, né? Que assim, bem cheiroso. Irmãos, eu cheguei com o mendigo e disse, irmão, você tem 25 centavos para me dar? E o mendigo me deu os 25 centavos, irmão. Ele me deu. Nossa, que ensinamento aquele dia. Eu nunca pensei na minha vida que um dia eu ia ter que pedir dinheiro de um mendigo. E ele deu. Sabe o que é mais maluco? Foi a alegria dele em poder me dar aqueles 25 centavos. Gente, aquilo mexeu comigo. Ele sentiu que ele pôde ajudar alguém. Sabe, ele se sentiu útil. Alguém que estava deitado de um lado de um cachorro podre. A gente estava fedendo. Olha a situação desse homem. E ele ofertou na minha vida. Ele deu tudo o que tinha.
Ele poderia dizer para mim: quem tem que dar é você que tem que dar para mim, não eu ter que dar para você. Mas ele não disse nada, ele simplesmente deu com alegria. Então, quando nos encontramos em alguma situação assim, é fácil quando nós temos um cartão de crédito ilimitado. Se você estiver em um lugar onde uma língua estrangeira ou qualquer coisa, você está tranquilo. Eu simplesmente tenho como pagar, eu tenho como contratar um intérprete, eu tenho como fazer qualquer coisa. Eu estou tranquilo porque eu posso pagar, eu fico seguro porque eu tenho dinheiro para ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Então, Mamon, ele quer ser aquele que nos dá essa sensação de segurança. É muito fácil se sentir seguro, é muito fácil ter fé quando a minha conta bancária está positiva. É muito fácil. É muito fácil ter segurança. Mas Deus quer que nós sintamos segurança nele, mesmo que tudo esteja cooperando em direção a um abismo, mas nós temos confiança que Ele é aquele que vai suprir a nossa vida, porque Ele é o nosso Deus. Segundo ponto. Mamon, ele exige adoração. Quando nós falamos sobre idolatria, geralmente nós pensamos sobre imagem. Aí você diz assim: não, eu nunca vou me dobrar diante de uma imagem. Eu nunca vou adorar uma imagem. Eu nunca vou idolatrar um ministro da palavra, né? Um pastor, um apóstolo. Eu nunca vou admirar a ponto de adorá-lo. Eu nunca vou admirar um grupo, sei lá, de músicos, né? Eu nunca vou idolatrar isso. Que absurdo, as pessoas idolatram as pessoas, e acontece mesmo. Às vezes nós não idolatramos todas essas coisas que estão visíveis, mas nós nos prostramos ao dinheiro. Mas nós nos escondemos e abraçamos o dinheiro. Nos dobramos diante de uma cédula. Precisa entender que Mamon se esconde atrás disso. Ele exige adoração. Ele exige devoção. Tem pessoas que não são devotos do Santo Antônio, ou devotos do Santo, sei lá, São José, ou qualquer santo. Mas às vezes, sem perceber, nós somos devotos. Toda a nossa devoção está ao dinheiro. Está na preocupação do sustento. E aí somos devotos. Não andamos com um santinho no braço, mas nós estamos sendo devotos de uma cédula no nosso coração. Terceiro, Mamon, Deus que governa as circunstâncias. É o dinheiro quem decide tudo na vida das pessoas. Ele governa tudo. Seja pela devoção e pelo governar das circunstâncias, seja pela falta ou seja pelo excesso. A devoção ao dinheiro, às vezes quando a gente fala sobre a devoção ao dinheiro, sobre estar envolvido nas circunstâncias, geralmente a gente pensa que só quem é devoto e quem se envolve com isso, geralmente é só aqueles que têm com abundância. Não. Aqueles que também não têm, também tornam-se devotos pelas circunstâncias, sejam pela falta ou seja pela abundância. Tornam-se escravos
da mesma maneira. Pessoas que sonham ou fazem as coisas por aquilo que não têm. Acaba se envolvendo com as circunstâncias. Tinha alguma outra coisa, estava tentando me lembrar aqui, meu Deus, não anotei. É quando nós tomamos todas as decisões envolvidas com isso. Sabe, quem aqui não pensou, gente, se eu ganhasse na loteria, chúrias, cantos. Se eu ganhasse na loteria, eu ia passar pela porta do meu chefe e ia dizer: tchau, chefe. Hã? Fazer com esse dedinho que é para não é? Quantas pessoas aqui não têm vontade de levantar um dedinho para o seu chefe? Tchau, ganhei na cena. Essa é uma reação, o qual, se você passar a possuir, você vai fazer isso. Mamon é quem decide quantos filhos devo ter. Você já viu um crente orando para saber quantos filhos deve ter? Eles dizem: a vida é difícil e pode ser que eu não consiga sustentar mais que 2. Então quem decidiu certamente não foi o Senhor, mas foi Mamon. Nós não devemos decidir se vamos ter filhos ou não, ou quantos filhos vamos ter, baseados em uma situação financeira. Então, no momento em que nós decidimos isso, quem está decidindo por nós é Mamon. Não somos nós que estamos decidindo. Não somos nós que estamos orando ao Senhor, ou nós como pessoas com entendimento simplesmente decide porque é melhor cuidar de uma outra maneira, não pela questão financeira, mas às vezes por uma questão de cuidado pastoral, de um cuidado emocional. Decidir por outras circunstâncias, mas não pela questão financeira. Não devemos deixar que Mamon decida isso. Ou também, Mamon decide quando eu vou me casar, ou se eu vou me casar. Eu vou me casar quando eu tiver um bom emprego, né? Eu vou me casar quando eu tiver casa. Eu vou me casar quando eu puder fazer o casamento dos sonhos. Quem é que está decidindo? Mamon. Nós não podemos tomar decisões alicerçadas no dinheiro. Quando eu casei, né, quando eu e a Pri nós casamos, dia 2 de janeiro de 2005, às 9 da manhã. Olha, você tem que lembrar a data do casamento, hein, meu? O valor que nós gastamos no nosso casamento total foi R$ 2.500. E o mais caro foi a minha roupa e a dela. Então, praticamente para a comida sobrou uns R$ 700 só. Foi um casamento super simples. Mas nós decidimos que o dinheiro não ia ser o empecilho para que nós nos casássemos. Moramos aluguel, nos mudamos, eu acho que, sei lá, umas 5 vezes de lugar. Ambos éramos estudantes. Tinha um carro, tive que vender para poder pagar a faculdade. Estava desempregado. Mas nós tínhamos a certeza que nós queríamos ficar juntos. E isso era o suficiente.
e não nos arrependemos disso. Gostaria de ter feito uma festa? Lógico. Lógico, claro que sim. De vez em quando a gente se pega planejando, vamos fazer de 15 anos de casado, vamos fazer a festa que nós não fizemos. Mas toda vez eu penso, não, eu prefiro viajar, só com você tá bom. Prefiro fazer o cruzeiro da irmã, que a gente ainda não fez, mas vamos fazer. O segredo de um bom casamento não está ligado a fazer um casamento milionário. Não está ligado a você, eu só vou me casar se eu tiver a casa própria. Na verdade, um casamento vai ser muito mais forte quando você constrói algo junto. Um dos maiores problemas de divórcio que nós temos hoje é porque são duas pessoas que elas são completamente independentes e aí se juntam. Só que uma não precisa da outra porque elas têm as suas vidas financeiras independentes. Então, na hora que dá errado, não tem problema não, cada um pega o seu lado. Nós não dependemos um do outro. Não. Então, é bom construir algo juntos. Construir uma família alicerçada simplesmente de que Deus vai cuidar de nós. E Deus tem cuidado de nós até hoje. Nunca nos faltou nada. Porque nós fazemos de tudo para que Deus seja o centro das nossas vidas. E é assim que nós temos que fazer. E ainda existem muitas situações que muitas vezes os pais até colocam na cabeça dos seus filhos, ou fala para o genro, ou para o genro principalmente, você só tira minha filha daqui de casa se for para dar tudo que nós damos a ela. Aí é complicado. A primeira coisa que eu falei para a Pri foi, a Pri é filha de 2 médicos, né? Então eu não teria condição nenhuma de dar aquilo que os pais dela davam. Então a primeira coisa que eu disse, tem risco da gente passar um aperto violento. Se garante? Ela me garante. Eu digo, então é com essa mesmo que eu vou casar. E aí eu disse, eu não vou poder comprar filé. Você vai comer só com a choudura. Eu vim conseguir comprar filé um dia desse. Ai, Deus, obrigado, Senhor. Consegui comprar o filé. Então, as circunstâncias, o dinheiro não pode determinar com quem casamos, quando vamos ter filho. Não pode. Amém, irmãos? Próximo. É Mamão quem decide se posso ou não ofertar. Então é Mamão que decide se eu posso ou não ofertar. Senhor, é a cantiga do crente, né? Senhor, Tu sabe a minha situação. Senhor, Tu sabe a minha situação. Quando eu puder ofertar quando eu tiver um bom emprego, o meu primeiro salário vai ser todinho para Ti. Vamos lá, quem foi que já fez essa promessa? Não vou nem olhar. Quando o Senhor me der aquele emprego, o primeiro salário vai ser integral. Aí o primeiro salário vem, não, Senhor, faz o seguinte, eu posso dar de 10 vezes? 20% esse mês, 20% no outro, 20% no outro. Na hora que o dinheiro bate na mão, querida, aí a situação muda. Nós não devemos ofertar pelas nossas circunstâncias. Deixar de ofertar pelas nossas circunstâncias.
Já pensou se o mendigo tivesse deixado de ofertar na minha vida pela circunstância dele? A gente ia ter que andar um bocado, né? Não? Então não deixe de ofertar por uma situação ruim que você está passando. Não deixe de ofertar na vida de alguém ou na missão para que você depois coma aquele x-salada. Oferte, seja generoso, faça isso com alegria. O outro ponto. É Mamon quem decide onde vou trabalhar. É aquela pessoa que trabalha assim: vou trabalhar quem paga mais. Quem pagar mais é onde eu vou trabalhar. Quem é que está decidindo? Mamon que está decidindo. Não que haja problema em você buscar uma melhoria, mas a questão é o que isso vai acarretar na sua vida. É quando você decide a quem pagar mais, não importando se você vai ficar mais tempo longe da família. Não importa se você vai prejudicar o seu casamento. Não importa se o meu relacionamento de aliança é gerado com a empresa. Não importa o quanto aquela empresa investiu na minha vida. Não importa. Eles confiaram em mim, acreditaram em mim, geramos uma relação, eles investiram na minha vida, mas alguém está pagando mais, então é para lá que eu vou. Não interessa o quanto essa empresa investiu da minha vida, o quanto essa empresa acreditou em mim, o que importa é que alguém está pagando mais, então é para lá que eu vou. Não importa se eu vou passar dias e dias longe da minha família, pela madrugada atento, não importa. O importante é que eu vou ganhar mais. Não importa se eu não vou ter tempo com meus filhos, o importante é que eu vou ganhar mais. Mamon está decidindo com quem você vai trabalhar. E se Mamon decide com quem você vai trabalhar e aonde você vai trabalhar, existe uma possibilidade muito grande de você ser envolvido, inclusive em questões de corrupção, de alguma maneira. Porque o seu coração já está corrompido a buscar isso. Então facilmente você pode ser tragado pela corrupção. Facilmente. Você vai ser envolvido com isso. Você precisa ponderar todas as coisas. Não que você não possa mudar de empresa, mas ora à sua volta. Verifica se você não pode ser algo, representar Cristo de uma maneira incrível naquele lugar. Ora ao Senhor. Próximo. É Mamon quem decide como devo tratar as pessoas. Sabe aquela... Às vezes eu vejo, né, o pessoal brincando assim, procura-se uma amizade sincera com quem tem uma piscina, né? Quando tá aquele feriadão, assim, aquele sol quente, aí você... Poxa, eu não tenho um amigo sincero que tenha uma piscina. Então, de alguma maneira, é quando nós buscamos nos relacionar com algumas pessoas com intuito, com interesse, com o intuito de ter um retorno. É quando nos tratamos e nos envolvemos com pessoas no intuito de alguma maneira ter algo em troca em algum momento. Então isso é uma maneira, é um relacionamento gerado por Mamon. Não que você não vá tratar de repente de algumas pessoas de uma maneira diferente. Existem pessoas que você vai tratar de um modo diferente, porque existem algumas pessoas que exercem uma autoridade, seja uma autoridade eclesiástica, ou seja uma autoridade
governamental. Então tem pessoas que têm uma posição e você vai, claro, tratar essas pessoas com honra por aquela posição que ela exerce na sociedade. Mas isso não está ligado ao dinheiro em si, mas está ligado a uma posição, a uma autoridade. Ok? Então diferencia isso. Ok? Né? Procure-se uma amizade sincera que tenha um sítio, né? Vamos lá. Mas a pior tragédia acontece quando o mamão começa a decidir como devemos fazer a sua obra. Se deixarmos de enviar missionários ou expandir a sua obra, né, a obra de Deus por causa do dinheiro, então, querida, nós não somos igreja. Eu me lembro da igreja da primeira igreja que eu era, uma igreja, eu vou falar, né, não vai ter jeito, da igreja batista. E eu me lembro que quando tinha as reuniões financeiras e precisava cortar alguma coisa, sabe qual era a primeira coisa que cortava? Missões e evangelismo. Coitado, eu paro agora, eu me lembro do pastor responsável nessa área. Bichinho. Ele era tão gente boa. Gostava dele, um cara apaixonado por Deus. Apaixonado pela obra. E ele ficava muito triste, porque toda vez que precisava cortar algo, missões e evangelismo era a primeira coisa que era cortada. E é algo que a igreja pode cortar qualquer coisa, menos missão. Se um dia nós pararmos de fazer missão nessa comunidade, ou um dia a casa dos filhos tiver que fechar por causa de falta de dinheiro, irmãos, pode arrancar essa placa. Pode pôr um cadeado aí. Fecha. Pode fechar. Isso não é igreja. Se nós pararmos de sustentar missionários e expandirmos a missão da igreja, pode fechar. Porque isso não serve para nada. Que a igreja está dizendo claramente que Deus está do lado de fora, que Jesus está do lado de fora. E aí a situação que quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato, não é na porta do seu coração não, é do lado de fora da porta da igreja, que ele quer entrar, mas ele não pode entrar, porque a igreja não faz a sua missão. Então se nós pararmos de fazer esse desenvolvimento da obra do Senhor, é melhor fechar, querido. Então nós não podemos decidir que a falta do dinheiro venha decidir a maneira como nós vamos expandir a obra de Deus. Não podemos. Amém, irmãos? Todos estão bem? Vivos? Por que as pessoas não dizimam e não ofertam mais na comunidade? Dois motivos. Uma, porque um dia elas foram manipuladas ou coagidas pelas autoridades eclesiásticas. Um dia, pessoas coagiram as suas ovelhas de uma forma gananciosa a terem um retorno para si mesmo, não para a obra do Senhor, mas um retorno para si mesmo. Nossa, quantas vezes eu ouvi histórias aqui de pastores que chegaram com a sua ovelha e disseram, Deus me falou que você tem que me dar um carro. Deus me falou que você tem que me dar isso, tem que me dar aquilo. Sendo coagidos, pressionados a isso. Não que você não possa fazer isso, se isso estiver no seu coração e você quiser fazer isso por alguém, amém.
Você pode fazer isso. O que você não pode é ser coagido por uma pressão de que você vai estar meio amaldiçoado ou qualquer coisa desse tipo. Por isso muitas pessoas foram tão machucadas que quando elas chegam em um ambiente de liberdade, aí ela vai para um outro extremo. E aí ela vai para um outro extremo. Que o outro extremo é porque as pessoas tomam a oferta como uma questão de poder e não um ato de adoração. Algumas pessoas já têm o dinheiro já como algo assim, eu tenho poder. Sabe a classe média é interessante. E ela manifesta muito essa coisa do poder na igreja. Classe média, quando vai num restaurante, é assim: eu quero comer bem, eu quero ser bem tratado, eu quero ser bem atendido, eu quero um bom estacionamento, eu quero tratamento VIP. Porque se eu não for bem tratado, eu não ficar satisfeito e eu não comer bem, eu vou para outro lugar. E muitos deixam isso bem claro dentro da igreja. Eu posso ir para qualquer lugar porque eu posso pagar. E as pessoas tratam essa cultura financeira da classe média, elas tratam dessa maneira. Vou me embora porque ninguém me deu o tratamento que eu queria. Não fui bem tratado na igreja, não pegaram na minha mão, não falaram comigo. Não que nós não tenhamos como igreja que dá isso, que recebermos bem um visitante. Nós temos que fazer isso como igreja. Abraçar um irmão, tratar bem, lógico, mas isso é por uma questão de amor. Mas algumas pessoas exigem esse tratamento, por quê? Porque ela tem o poder. Se você não me tratar bem, eu vou dar o meu dízimo em outro lugar. E isso não é poder, isso é uma questão de adoração. Você pode adorar o Senhor com isso que você tem. E não barganhar tratamento com as pessoas. Tá chovendo, né? Deixa aí. Vamos lá. Eu esqueci de dizer para vocês que hoje ia demorar um pouquinho. Próximo. Quando ele decide a minha profissão e minha atuação na sociedade. Existem muitas pessoas que estão escolhendo a sua profissão pelo aquilo que aquela profissão dá de retorno. Mas nós não devemos escolher a profissão pelo valor que ela nos retorna. Peraí que abriu. Nunca deveríamos trabalhar por dinheiro. Nós fomos planejados para trabalhar para Deus. O dinheiro deve ser o nosso servo e nós devemos servir a Deus. Não trabalhe por dinheiro. Deixe que o dinheiro trabalhe por você. Sei que isso parece ser meio maluco, porque como assim eu não vou trabalhar por dinheiro, né? Porque eu preciso do dinheiro. Mas a questão é você entender que desde o início, desde a fundação do mundo, o homem foi chamado para trabalhar. Sabe, as pessoas dizem assim: poxa, Adão, se Adão não tivesse pecado, eu estaria no bem bom no paraíso, eu não precisava trabalhar. Querido, onde é que você leu isso? Gente, é muito claro que Adão trabalhava. Deus deu o governo a Adão
para ele administrar o jardim. Ele cuidava da terra, ele dava nome aos animais, ele dava nome às coisas. Gente, isso era um trabalho, ele trabalhava e muito. Por que você acha que Eva estava sozinha? Ele estava trabalhando. Ele devia ter chamado ela para trabalhar junto, né? Mas ele estava trabalhando. Eu não sei de onde tiraram que se Adão não tivesse pecado, estava todo mundo vivendo no paraíso, deitado numa rede, só pegando a uva assim, só, né? Não. O trabalho é a essência do homem. Deus nos criou para o trabalho. Então, independente daquilo que você vai fazer ou realizar, do trabalho que você vai fazer, isso você vai fazer para a glória de Deus. Seja você um médico, seja você um advogado, seja você um professor, seja você um educador físico, seja um fisioterapeuta, um veterinário, o que for, o seu trabalho é para manifestar a glória de Deus. Seja você um psicólogo, seu trabalho é para manifestar a glória de Deus. O dinheiro vai ser só algo que vai haver um retorno para implantar no reino. E lógico, na sua vida como pessoa, sua família, lógico. Deus quer cuidar de nós também. Mas o trabalho já é algo que faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida. E tudo isso é para a glória dele. É por isso que temos o pensamento errado de vida secular e vida cristã. Vida cristã, nós temos somente uma vida. Então essa ideia de que, eu trabalho secular, eu trabalho na igreja. Não existe, o trabalho para Deus não é somente aqueles que estão integral no ministério. Existe só uma vida. Seja ela você sendo um médico, seja ela sendo um professor, você vive para Deus. É uma vida só, é uma vida integral. Não existe isso. Eu no trabalho eu sou uma pessoa, em casa eu sou outra, em tal lugar eu sou outra pessoa. Não, nós temos uma vida integral e toda ela pertence ao Senhor. Seja onde eu estiver, o que eu estiver fazendo. Não existe vida secular. Gente, não existe. Nós temos uma vida e pertencemos a Deus. E aonde nós estivermos, estaremos manifestando a sua glória e o seu reino. Você manifesta a sua glória e o reino de Deus quando você é aquela pessoa que chega no horário todo dia no trabalho. Você vai manifestar a glória de Deus fazendo um excelente trabalho, sendo obediente, sendo submisso ao seu chefe, honrando a vida dele, fazendo com que aquela empresa prospere. Se você ajuda aquela empresa a prosperar, a crescer, é você dedicando o seu trabalho naquele lugar e Deus fazendo você crescer naquele lugar. Lembra de Jacó, quando ele trabalhava para o sogro dele? Que ele trabalhou 7 anos pela Raquel, eu troco toda vez os dois. Ele trabalhou 7 anos para uma, mas aí o sogro enganou ele. Por que o sogro enganou ele? Porque tudo que ele fazia prosperava. O sogro dele estava ganhando dinheiro com ele, porque tudo que ele tocava prosperava. E ele trabalhava com animais, com rebanho. Mas ele manifestava a sua glória. Então, aonde você estiver, manifeste a glória do Senhor. Em João 5,17, disse-lhe Jesus: o meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Então Jesus está dizendo, se Deus está trabalhando até hoje, Jesus disse, eu também estou trabalhando, por que nós
Não, estamos trabalhando em tudo que fazemos para Ele. É a mesma forma a mentalidade, que é uma dificuldade nas pessoas. Por exemplo, muitas pessoas pensam que dedicar tempo à sala de oração, cantando e orando, isso não é um trabalho. Que isso? Eu vou sustentar alguém só para cantar? Porque ele está trabalhando. E é trabalho, irmãos. Sabe por quê? Porque tem dia, no dia do meu turno, ou dos outros turnos, tem dia que eu não quero ir, não. Não quero. Tem dia que eu estou cansado. Tem dia que eu quero ficar em casa. Mas eu tenho um compromisso. E isso é um trabalho, eu estou trabalhando para Ele. Então, por isso que são os missionários de oração, os missionários de intercessão. Eles também são missionários. Não trabalhe pelo dinheiro, trabalhe por uma visão, por um chamado de Deus. Se você foi chamado para fazer algo, então faça pela direção de Deus e não simplesmente por causa do dinheiro. Trabalhe por uma visão. Trabalhe por uma missão, não pelo dinheiro. Mamon é um Deus que determina o valor das coisas. Tem pessoas que sentem assim: se eu tenho dinheiro, então eu sinto que eu tenho valor. Se eu não tenho dinheiro, então sinto-me sem importância. A minha autoestima é proporcional ao dinheiro na minha carteira. Sabe quando começa a chegar assim no final do mês, e aí de repente o seu humor muda? Essa é a semana do pagamento. De repente aquilo afeta. De repente você fica feliz. Sabe, de repente você fica alegre, meu Deus, olha tal dia, aí pronto, tipo, isso muda o teu estado, né? Quando é dia de pagamento, o ambiente da empresa muda. Então isso é quando o mamon determina quando eu me sinto bem. Eu estou bem porque hoje eu vou receber. Hoje eu tenho dinheiro, então eu estou feliz, eu vou... é só alegria. Só que essa alegria dura pouco. Porque em 3 dias você pagou todas as contas e ainda pensa, meu Deus, ainda tem 6 parcelas para pagar tal coisa. Por quê? Porque nós somos movidos muitas vezes por mamon. É porque nós somos muitas vezes servo dele, servo de mamon. E ele é o mestre da igreja. Mamon é um Deus que exige temor. A maneira como mamon governa é por meio do medo e da ansiedade, com receio de ficar sem dinheiro e pela necessidade. As pessoas vivem atormentadas pelo medo de mamon, porque as pessoas medo de mamon. Qual é todo mundo aqui já teve a experiência de insônia, né? Você já teve experiência de insônia, de não conseguir dormir? Qual foi o motivo que te fez ficar sem dormir? A maioria dos motivos que faz com que as pessoas tenham insônia à noite é a falta do dinheiro. Então o mamon, ele exige temor. E pelo medo, ele nos aprisiona.
Mamon exige respeito. E o dinheiro controla muitas vezes a vida, as nossas vidas. Não estou dizendo que você tem que simplesmente jogar fora tudo aquilo que você tem, mas santifique. Santifique. Isso somente é possível pelo dízimo e pela oferta. Jesus disse que o altar santifica a oferta. Mateus 23:19 diz: cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Em Mateus 23, do 16 ao 23 diz: ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é mais do que jurar pelo ouro do templo. Esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Aquele que jurar pelo altar, isso nada mais é aquele que nada mais é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Então, quando você deposita os seus dízimos e as suas ofertas sobre o altar, o Senhor, de alguma maneira, Ele santifica aquilo que você reteve. Tudo aquilo que você tem, digamos assim, os 90%. Quando você dá com alegria aquilo diante do altar, Ele santifica aquilo. E faz com que aquilo que você reteve gere e trabalhe para o Senhor. Então você não é escravo dele. Já indo para o final, irmãos. Aprenda a arte do sacrifício. Aprenda a arte do sacrifício. Pode ficar em pé.